Eu tenho o prazer de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queridos, por gentileza, ficamos em pés, vamos iniciar este trabalho com uma oração. Quero convidar aqui para que faça esta oração. Pastor Vaz, vem aqui estar orando. Meus irmãos, receba a paz do Senhor. Querido e eterno Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, somos gratos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, por mais um dia de aprendizagem na Tua casa, Senhor. Concede, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia a cada um de nós aqui presente, cada um dos irmãos que aqui chegaram e aqueles que ainda estão por vir, Senhor. Tome nas Tuas mãos, guarda e dá direção. Esta é a minha oração de gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Para mim é uma alegria estarmos aqui nesta noite, nessa primeira conferência pentecostal. Creio que Deus tem reservado coisas espirituais para abençoar as nossas vidas. Temos o privilégio nesta noite de receber aqui o pastor Eliseu Obeide, pastor setorial aqui de 9. Obrigado por aceitar aí o convite, tá bom? É uma alegria receber o senhor aqui. Temos visto e ouvido falar do que Deus tem feito através da vida do senhor. É uma alegria poder receber aqui. Quero pedir a compreensão dos irmãos que nós estamos em reforma e algumas coisas não podem sair 100%, então você me ajuda e compreenda, tá bom? Ainda estamos aqui em reforma, o som ainda não está totalmente convertido, de vez em quando ele dá um rajado aqui, mas os irmãos continuem orando que logo mais estaremos aqui entregando ao Senhor uma casa linda, bonita e com um som bom, tá bom? Mas desde já agradeço. Quero declarar aqui abertos este trabalho da primeira conferência bíblica aqui em Cumbica. Bom, como coordenador está diácono Felipe, e acompanhando ele aqui temos o presbítero Mateus e o presbítero Luiz. Quero passar a eles para que dirija o culto. Depois estarei aqui com bastante alegria apresentando os irmãos que nos alegram com a sua presença. Meus irmãos, saúdos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido o nosso irmão Acácio, ele estará entoando ao Senhor com 2 hinos da harpa. Amém? Depois a gente faz a apresentação da conferência. Alguns irmãos ainda estão por vir, então até 8h30 o pessoal chega. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Vou louvar o hino 358, para a honra e a glória do nome do Senhor. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi ao céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor,
Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas se falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Graças a Deus. Louvar mais 144, para a honra e a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. 144. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando o Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. A glória, alegria não temos e fluir seu imenso amor. Assembleia de Deus, tu esteja humildes aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Assembleemos a santa presença do nosso querido Jesus. Alegria foi a tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem,
em assembleia, nós louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Agradeço a oportunidade. A nossa irmã Núbia também estará louvando o Senhor com mais um hino da harpa. Meus irmãos, da parte do Senhor, hino 5 da harpa, bem conhecido. Vamos fazer um coral bem bonito para Jesus. Espírito e alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus, aleluia, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo dos céus, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo dos céus, vem tu selar. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Possamos glorificar ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou fazer uma breve apresentação de como que se deu esse projeto. Quem congrega aqui sabe que após a escola bíblica nós temos um café aqui embaixo, né? E depois da escola bíblica, uma lição que já estava falando sobre isso, eu sentei, refleti um pouco aqui e depois desci para falar com o pastor Mauro. A gente sabe que tem uma mesa reservada para ele ali, e eu cheguei, passei a conversar. Foi, pastor? O Senhor, falei desse projeto. Só que eu já estava orando acerca desse projeto. Eu li um livro que muito me influenciou, que é esse daqui. O autor, ele faleceu em 2018, Roger Stronach, foi um teólogo estadunidense dos Estados Unidos, nasceu no Canadá e se naturalizou americano, e ele escreveu esse livro há muito tempo atrás, em 1989. O título do livro é Hermenêutica Pentecostal. Quando a gente fala de hermenêutica, eu serei o que darei o encerramento no domingo, mas quando a gente fala de hermenêutica, muitos pensam assim, mas hermenêutica é um termo técnico, né? Para quem não sabe assim, hermenêutica nada mais é do que a interpretação. Quando eu e você estamos em casa, queremos fazer um devocional, nós abrimos a Bíblia, procuramos um texto, e o que a gente faz? A gente passa a ler, leitura. E depois que a gente lê, a gente começa a se identificar com o texto.
Pelo menos eu faço isso. Eu tento me encontrar naquele texto para ouvir a voz do Espírito. Quando eu faço isso, quando você faz isso, quando nós fazemos isso, nós estamos exercendo a interpretação do texto. E vale salientar, como pentecostais que somos, porque cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos nas línguas como a sua evidência, ou uma das evidências deste batismo. O que é que nós trazemos para o texto, quando nós tentamos nos encontrar lá? Nós trazemos e carregamos a nossa experiência. Então a nossa experiência ela é muito importante também. Porque quando se fala em hermenêutica, alguns pensam, não, mas hermenêutica é uma só. Pelo método histórico gramatical, é só isso. Mas hermenêutica não é só isso. Quando falamos de hermenêutica e hermenêutica pentecostal, nós estamos falando de uma filosofia interpretativa, porque quando o crente pentecostal, ele vem ao texto, ele procura se encontrar nesse texto. Quando lemos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, não acreditamos que aquele pastor foi só o pastor de Davi, mas ele é o nosso pastor também. É Ele que nos faz, é Ele que nos guia pelas águas tranquilas. Não guiou só Davi, Ele guia também nós em pleno século 21. Ele nos leva pelas veredas, Ele nos carrega. Diz o Salmo 23 também que Ele unge-nos com o óleo. Não ungiu só Davi, mas Ele nos ungiu também. Então quando fazemos isso, estamos exercendo a hermenêutica, a interpretação. Isso tanto nos textos do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento também. E eu orando ao Senhor e li esse livro, muito me influenciou. Aqui ele fala desde a origem do movimento pentecostal, porque nós até hoje meio que não tem muito, mas quando se fala em interpretação pentecostal, nós ainda somos acusados de hereges e de liberais. Mas nós trazemos esse projeto aqui para dizer que a hermenêutica pentecostal, ela não é liberalismo teológico e ela não é heresia. Ela é aquilo que eu e você vivencia. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Então, basicamente foi isso. Eu li esse livro. Esse teólogo é um dos preferidos que eu tenho. Entre outros, Gutierrez vai estar aqui amanhã. Ele contribui muito para a teologia pentecostal. Pastor César Moisés, José Gonçalves, que é o atual comentarista, dentre muitos. Se eu fosse citar aqui, iríamos tomar muito tempo. Mas para vocês terem um resumo, foi isso. Então hoje nós estaremos abordando com a presença ilustre do nosso pastor Eliseu Almeida, uma das implicações da hermenêutica pentecostal. Ele vai nos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e a evidência inicial. Tá bom? Então, pega aí papel, caneta. Eu disse para todo mundo trazer um exemplar da Bíblia Sagrada, porque só se faz hermenêutica pentecostal com as Escrituras. A gente não fazemos hermenêutica pentecostal com os livros de Platão e de Aristóteles. Não, nós fazemos hermenêutica pentecostal com as Escrituras Sagradas. Amém? E desde já o coral está com a oportunidade para louvar ao Senhor. Queridos, eu quero com bastante alegria apresentar os irmãos, alguns irmãos e pastores que vieram ali do setor 49 acompanhando o vosso pastor. Por gentileza, fiquem em pés para que possamos recebê-los. Por gentileza, aqui está o pastor Cláudio, que é o pai do nosso irmão Felipe. Obrigado pela presença do senhor aqui. Felipe é bênção aqui. Bom, pastor Denilson congregou conosco aqui um bom tempo. Deus abençoe, alegria. E também o pastor presbítero Emerson, muito obrigado pela presença. Pastor Hernandes, venha para cá, querido, fique aqui pertinho, tá bom? Seja bem-vindo, tá bom? É uma alegria recebê-lo aqui. A igreja está feliz com a presença desta caravana ali do 49. Se é verdade, digam amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado pela a presença de vocês. Sinta-se à vontade aqui no nosso meio. Vejo alguns irmãos ali também do Paulista. Os nossos irmãos que vieram ali do Paulista, por gentileza, eu quero aqui resumir o tempo para não apresentar individualmente, para que possamos dar um tempo maior para o pregador. Mas quero convidar todos que aqui está cooperando conosco, por gentileza, fiquem em pés. Você que está aqui nesta noite, muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Glória a Deus.
Os irmãos estão felizes com a presença de todos os irmãos aqui. Se é verdade, digam amém. Amém. Glória a Jesus. Eu queria saber onde é que estão os irmãos de Cumbica, né? Estou apresentando os irmãos aqui. Acho que está a caminho aí, né? Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos. São muito bem-vindos. Eu quero já aproveitar a oportunidade, né? Nós vamos ficar em pés. O presbítero Luiz vai estar orando e o pastor Eliseu vai estar falando a palavra de Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Quem pode, fique de pé. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao nosso pastor Mauro, pastor Gilvan também, ao diácono Felipe, presbítero Mateus, que colocou essa missão em nossas mãos aqui. E eu creio que a gente vai sair daqui nessa noite edificado. O nosso reteté vai ser polido aqui nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje numa conferência. No final, eu tenho certeza de tudo aquilo que o pastor Eliseu vai falar, a gente vai aprender muito, vai tirar muitas das nossas dúvidas. Mas se surgir alguma dúvida ainda no final, nós teremos mais 10 minutos para você levantar a mão, aproveitar a oportunidade e tirar as dúvidas que você tem sobre a hermenêutica pentecostal. Amém? Quem está lá no fundo, se quiser vir aqui na frente, está reservado para vocês esses lugares aqui na frente, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. E nós estamos aqui diante da tua presença, diante do teu altar. O único nome, ó Senhor Deus, que tem que ser exaltado e glorificado aqui nessa noite, chama-se o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abrir os corações, as mentes aqui nessa noite, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, edificado pela tua poderosa palavra. Usa mais uma vez o teu filho, ó Pai, para nos ensinar. Ó Pai, capacite cada vez mais, para que possamos, ó Pai, caminhar com sabedoria, com graça e com conhecimento, debaixo da tua palavra. E quem concorda comigo diz amém. Amém. Pastor Eliseu. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui e podermos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, o ensino da palavra do Senhor. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, aqui o pastor Mauro Sérgio. Prazer de estar conhecendo pessoalmente. Eu estive aqui algumas vezes na época do pastor Aparecido, faz tempo, né? Era lá embaixo, os irmãos já subiram, né? E então mudou bastante. E parabéns ao pastor Mauro, a igreja aqui do Cumbica, por dar as mãos e fazer essa grande obra. Isso é um grande desafio, e que Deus levante mais homens, assim como o pastor Mauro, né, com a iniciativa de fazer a obra do Senhor. Louvar a Deus pela vida dos meus companheiros aqui, que pastor Denilson, pastor Hernandes, pastor Cláudio, que estão conosco também, os obreiros que foram apresentados aqui, os presbíteros, os irmãos que vieram lá do 49, que Deus abençoe. Não vou poder nem pregar o que eu prego lá, porque os irmãos estão aqui já sabem tudo, né, irmãos? Queridos, também o nosso irmão Felipe, Deus abençoe, Felipe, obrigado pelo convite, e também que Deus te abençoe sempre por esta iniciativa desse trabalho, que é de suma importância, irmãos. Um trabalho como este, ele enriquece, fortalece a igreja em todas as formas, acaba enriquecendo. Bom seria que nós tivéssemos aqui pessoas em pés, né, para ouvir
né? Mas o ensino da palavra é assim mesmo, irmão. Se você quiser a igreja cheia, faça churrasco, faça comida, café, bolo. Aí o povo vem, mas vem mesmo, vem até aqueles que você nem convida. Eles vêm, né? Mas aprender, meditar na palavra é assim mesmo. É para aqueles que querem e desejam, né? Tem um anseio por crescer na graça e no conhecimento. Queridos, esse assunto desta noite, acerca do batismo do Espírito Santo e o falar em línguas, é algo que nós convivemos e nós estamos habituados, e faz parte da nossa crença, faz parte da nossa fé, faz parte da nossa caminhada cristã. Mas ainda existe muitas dúvidas, e obviamente que nós não estamos aqui para sanar todas as dúvidas, né? Porque isso seria impossível dentro do tempo que nós temos, e mesmo porque essa matéria acerca do Espírito Santo, a pneumatologia, ela é ministrada aí numa escola teológica, no mínimo 6 meses, o mínimo é 6 meses de aula. E então tem algumas faculdades que é 1 ano sobre o Espírito Santo, e a gente não deixa de falar. Sempre quando nós vamos falar da palavra de Deus, não tem como nós excluirmos o Espírito Santo. Então sempre nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Pois bem, eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer algumas leituras, e obviamente é uma conferência. A conferência só serve para você conferir. Então você vai conferir aí na Bíblia, vai fazer as suas anotações, e depois nós vamos seguindo. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 8, eu sei que os irmãos sabem até de cor, mas como é uma conferência, vamos conferir se você sabe mesmo. Então, Atos 1 e 8, todos encontraram? Amém. Diz assim: mas recebereis a virtude, e algumas versões, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Quantos aí tem essa versão que eu li aqui, virtude do Espírito Santo? Quantos tem uma versão que fala poder do Espírito Santo? Amém. Alguém tem uma outra versão que não fala nem poder e nem virtude? Então, isso quer dizer que a virtude e o poder, eles são palavras similares, que têm o mesmo significado, que têm o mesmo poder dentro do texto. Agora, continuando, no capítulo 2, nós não temos como falar acerca do batismo no Espírito Santo se nós não falarmos do texto de Atos 2. Atos 2, verso de número 1, a seguir nós vamos ler alguns versículos aqui, para ficar dentro daquilo que nós estamos propostos a falar. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns para uns aos outros: pois que não somos galileus não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elemitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto de Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, os cretenses, árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou vinho, ou bebida forte. Queridos, para nós começarmos a nossa introdução acerca desse assunto, primeiro, nós usamos um termo a se referir ao batismo. A gente fala o batismo com Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito, ou sou batizado no Espírito. A pronúncia, ou a forma mais correta de se expressar acerca de, é batismo no. Porque batizar, o baptizer, ela significa imergir, afundar, mergulhar. Então, não tem como você mergulhar se você não se aprofundar. Então, logo, o batismo significa um mergulho no Espírito. É você mergulhar no Espírito. É ser envolvido pelo Espírito. E é interessante, como eu disse logo no início, que o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, os dons do Espírito, isso faz parte do pentecostalismo. E a Assembleia de Deus, ela nasceu através deste mover, deste movimento, através deste fenômeno que é o falar em línguas e exercer os dons do Espírito. Então, e é impressionante porque até hoje tem crente assembleiano que não entende e tem outros que não aceitam. Porque não entender é uma coisa, ele não tem culpa, se ele não entende é porque alguém não explicou. Agora, você não entender é uma coisa. Agora, você está na Assembleia de Deus e não aceitar, aí você é um peixe fora d'água. Aí você é um ser do outro planeta, dentro da Igreja Assembleia de Deus. Nós tivemos agora um trabalho no 49, dos nossos adolescentes. Jesus batizou 240 adolescentes com o Espírito Santo. Aleluia. Batizou 240 adolescentes com o Espírito Santo no congresso. Então, ali naquele trabalho aconteceu tudo o que o Espírito Santo pode fazer. Teve salvação, pessoas que se converteram, vieram à frente, aceitando Jesus, foram tocados, foram quebrantados e começaram a falar em línguas.
Pessoas que estavam afastadas voltaram e já estavam, que eram batizados no Espírito, já foram renovadas. Quem não era batizado ainda, Jesus batizou, retornando para a igreja. Então foi um mover extraordinário, que eu acredito que hoje está sendo pouco visto isto, e isso deveria ser normal no nosso meio. Mas o que eu quero dizer, era um trabalho com os adolescentes, e teve um líder de adolescentes de uma das nossas congregações que chamou o dirigente dele e falou assim: eu não dormi essa noite porque eu fiquei escandalizado. Líder dos adolescentes. Aí eu chamei o dirigente e falei: pode trocar, tira ele não pode ficar. E o pastor foi lá, tentou falar com ele, falou: não, porque eu não creio nisso, isso aí é coisa da cabeça de vocês. E é líder, como é que coloca? Então eu não estou falando de coisas longe, estou falando de algo perto. E aí, é aquilo que eu disse: se você não entende, é você chegar para alguém e falar assim: você consegue me explicar isso que eu não estou entendendo? Agora, é diferente de você falar: eu não entendo e não aceito. Aí você não tem como ficar dentro de uma igreja em que crê nos dons do Espírito e vive este mover e este trabalhar do Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo, ele é colocado na teologia, não na Bíblia. Na teologia, ele é colocado como a terceira pessoa da Trindade. Na Bíblia, tem horas que ele está em primeiro, tem horas que ele está em segundo, tem horas que ele está em terceiro, mas isso não há uma classificação na Bíblia, porque quando nós colocamos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, logo a gente imagina o quê? Deus é o maior, o Filho é um pouquinho menor, e o Espírito Santo, um lugarzinho para ele, terceiro lugar. Não é assim. O Espírito Santo, ele é Deus, o Filho é Deus e o Pai também é Deus. Pastor, como é que o senhor me explica? Tem coisas que nem tudo na Bíblia tem explicação. E a questão da Trindade, a gente explica em sala de aula, a gente tem estudos, faz pregações, mas é um dos mistérios da Bíblia, é a Trindade. Porque a mente humana não consegue entender e fazer essa separação. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. A nossa, 1 mais 1 mais 1 é 3. Na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1. Porque os 3 são 1. 3 é igual a 1. Isso é só na matemática de Deus. Na nossa matemática não bate. Como que 3 é igual a 1? A gente não consegue explicação na ciência, não consegue explicação na matemática, não consegue explicação em parte alguma, porque esse é um dos mistérios da Bíblia. E eu quero dizer também aos irmãos que a Bíblia não é todo mistério, porque muitas pessoas, quando não conseguem explicar uma coisa, falam assim: não mexa com isso, que isso aí é mistério. Na Bíblia toda existe 12 mistérios, e um dos mistérios contido na Bíblia é a questão da Trindade, que nós vamos receber essa revelação, isso se Deus quiser revelar na eternidade. Se Ele não quiser também, Ele é Deus. Então, é uma das questões que muitas pessoas não aceitam os dons e o mover do Espírito Santo, porque ele não consegue entender tudo. Se você esperar entender tudo para você aceitar, irmão, fica complicado. Porque muitas coisas na Bíblia a gente aceita, entende pela fé. Porque nós vivemos pela fé. Tudo é pela fé. Porque o homem natural, diz a Bíblia, que ele não pode entender as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais. Então, quando a gente não consegue entender, a gente exercita a fé. A fé. Aí porque a questão é o seguinte:
A mesma pessoa que está na igreja, que não crê no batismo no Espírito Santo, nos dons do Espírito, ele não crê nisso, mas ele crê que uma jumenta falou com um profeta. É uma loucura. Era mais fácil crer naquilo que ele está vendo Jesus fazer: batizar, dar dons, renovar, curar. Não, mas ele não crê nisso. Ele crê que uma jumenta falou com o profeta. Por quê? É fé. É mais fácil a gente crer que, e está na Bíblia, e a gente crê e prega isso, que um peixe engoliu um profeta, e o profeta ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. O peixe vomitou o profeta na praia, e ele saiu pregando para uma nação, e uma nação se converteu. A gente crê que o povo chegou à beira de um mar, e o mar se abriu, e o povo passou a pés enxutos para o outro lado, com a profundidade de 1,5 km, 2 km de profundidade, barreiras de água aqui, barreiras de água lá, o povo passando. A gente crê, a pessoa crê nisso e não crê naquilo que Jesus está fazendo aqui. Então, o que eu quero dizer? Nós vivemos por fé. E o que é o batismo no Espírito Santo? E para que serve o batismo no Espírito Santo? E aqui vem, irmãos, para que você possa entender, o grande problema é que muitos, ele não sabe o porquê serve o batismo no Espírito Santo. Ele acha que ser batizado no Espírito Santo é simplesmente para ele falar um punhado de línguas que ele não entende, dar uns pulos e bater uma palma e sentar e falar: isso aqui é tudo. Não, isso não é nada. Porque o batismo no Espírito Santo, ele tem uma finalidade. Porque é algo interessante. Todos os dons que você vai encontrar na carta de Paulo aos Coríntios, ele falando dos dons, e nós conhecemos como os 9 dons do Espírito, mas existem muitos outros dons, mas aqui são os dons do Espírito. E observe que o dom, toda vez que a Bíblia se refere aos dons, não fala o dom da igreja, não fala que é o dom do homem, é o dom do Espírito, é dele. É dele. Então, se ele dá o dom da palavra para alguém pregar, essa pessoa não tem que se exaltar, ele está usando uma ferramenta que não é dele, é do Espírito. Então, são os dons do Espírito que é dado à igreja para o crescimento e para a edificação da igreja. Então, os dons que são do Espírito, todos os dons que você vai ver entre os 9 já existia no Antigo Testamento. Eles estavam em evidência. O dom da ciência, do conhecimento da ciência, a palavra do conhecimento, isso já estava no Antigo Testamento. Quando o rei da Síria cercou Samaria, o profeta Eliseu estava na tenda com o seu moço. O moço abriu a janela, olhou e viu um exército incontável da Síria, e ele disse: ai, meu senhor, nós estamos perdidos, porque maior são os que estão com eles que estão conosco. Ou seja, o exército deles é em número, o nosso é pequeno. Eliseu nem se preocupou, porque ele tinha o dom da palavra do conhecimento, da ciência. Ele só orou e disse: Deus, abre os olhos do menino, do moço, para que ele veja. E falou para ele: volta lá, olha de novo. Ele olhou, e aí ele gritou: carros, cavalos. E ele disse: maior é agora os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele viu aquilo que ele não conseguia ver. Que algumas igrejas, principalmente a Deus e Amor, chama de dom de revelação. Mas a Bíblia, ela não tem o dom da revelação, mas sim o do conhecimento, da palavra da sabedoria.
Então esses dons, o dom da profecia, o ministério profético, já havia no Antigo Testamento. Agora, o que não há hoje são profetas de hoje, porque fulano é profeta. Não, o máximo que alguém pode ter é o dom de profecia. Porque profeta é aquele que vivia do exercício profético. Ele vivia só para profetizar. Era o ministério profético. Então esse era profeta, ele vivia daquele ministério, daquele ofício de profetizar, de profeta. Hoje, o que é dado à igreja é o dom da profecia. Que você não é profeta o tempo todo. Alguém aqui tem o dom de profecia? Quem tem o dom de profecia? Olha, a igreja precisa buscar o dom da profecia, irmão. Precisa buscar. E olha, por que a gente tem tão pouco isso, irmão? Porque a gente não pede. Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que busca, acha, encontra. Então, irmão, a gente está pedindo pouco. A gente precisa buscar os dons, porque os dons do Espírito são 9. Agora, e é distribuído à igreja. E a igreja, ela precisa ter os 9 dons do Espírito em evidência, para que haja crescimento. Agora, não pode fazer igual a irmã que chegou para o pastor e falou: pastor, eu tenho os 10 dons do Espírito. Aí o pastor olhou para ela e falou: irmã, 10 dons, pastor. Aí o pastor falou: então é da mentira, irmã, porque só tem 9. E esse não é do Espírito de Deus. Uma coisa que não vai acontecer na igreja é Deus pegar os 9 dons do Espírito e dar para uma pessoa. Mas ele pode ser o mais santo da igreja, ele pode ser aquele que mais ora, ele pode ser aquele que mais busca. Ele não vai receber, porque os 9 dons, os dons não é dado a uma pessoa, é dado à igreja. Então, enquanto um tem variedades de língua, o outro vai ter a interpretação. Enquanto um profetiza, o outro tem o dom da palavra. Enquanto um prega, o outro ora por cura. Enquanto um está orando por cura, o outro está exercendo a fé, dizendo: eu creio que o Senhor cura. Então observe que os 9 dons do Espírito é para a igreja trabalhar, não é para uma pessoa. Quando acontece de alguém vir pregar, ou o pastor orar por alguém doente, não é nem porque o pregador tem o dom da cura. Talvez o irmãozinho que está lá na porta em pé, ele está dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor cura. E a fé dele está sendo exercitada e o dom dele alcança o doente. Então é desta forma que o Espírito Santo de Deus age na igreja. E qual que era o problema da igreja de Corinto? É que todos queriam ter os 9 dons. E Paulo então tem o maior problema com esta igreja, porque um dizia: que dom que você tem? Eu falo em línguas. Você falar em língua não é nada, você não sabe o que está falando. Eu tenho o dom de interpretar, então eu sou maior que você. Aí o outro: não, eu tenho o dom da fé. Mas como é que exercita a fé? Falou: o outro dizia: eu tenho os dons de curar, porque o único dom que é no plural dos 9 é dons de curar. Porque a mesma forma, dons de curar, tem uns que, se alguém falar assim: irmão, ora por mim que eu estou com a dor de cabeça, o irmão fala: eu creio que Jesus cura a dor de cabeça. Agora, quando vem um pedido de oração: ora por fulano que está na fase terminal de câncer, aí a fé daquele que dá dor de cabeça fala: isso aí já era. Mas tem o outro lá atrás que fala: para Deus não há nada impossível, Ele cura. É os dons de curar. E os dons de curar, como que você vai saber que você tem o dom de cura? Uma irmã chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria tanto o dom de curar, eu queria tanto orar pelos doentes e ver eles sendo curados. Ora por mim, pastor. Pastor, eu não vou orar pela senhora. Por quantos doentes a senhora tem orado? Até hoje nenhum. Então nunca a senhora vai ter o dom. A senhora quer ter o dom de curar? Começa a orar pelos doentes. Talvez o primeiro não vai ser curado, o segundo não. Mas de repente Jesus começa a curar, você começa a receber testemunho. Porque os dons de curar, ele vai ser manifestado através do exercício. Então, o
que eu estou dizendo aos irmãos? Que, da mesma forma, tudo começa com o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o passo inicial. E qual é a evidência que o crente, que o cristão, que a pessoa é batizada no Espírito Santo? Para nós, a evidência é o falar em línguas. Para as igrejas tradicionais, eles creem que todo crente tem o Espírito Santo. Isso nós também cremos. Você só está aqui pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ninguém diz Abba Pai se não for pelo Espírito. Aliás, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Por isso a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado na Bíblia que não tem perdão. Porque a pessoa afasta da vida dela o único ser, a única pessoa que pode convencê-lo dos seus erros. No momento que você afasta, para aquela pessoa não existe mais errado, não existe certo nem errado, ele leva a vida de qualquer forma. Mas quando o Espírito Santo age na vida da pessoa, ele vem, ele ouve a palavra. No começo ele está meio cansado, meio triste, mas a palavra vai tocando, ele vem. É o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo para a salvação. Esta ação, todos nós que aqui estamos e um dia confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, todos temos. Agora, o que muitos não têm, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E aqui eu quero que você, no texto que nós lemos, Atos 1:8, você vai entender o que é o batismo no Espírito Santo e para que serve. Porque se o batismo no Espírito Santo não tiver na nossa vida esta finalidade, ele pode ser qualquer outra coisa, menos o batismo no Espírito Santo. Pode ser uma emoção, pode ser algo que a pessoa, eu pensei que era, mas não. Porque o que é o batismo no Espírito Santo? É o que Jesus está dizendo aos discípulos, aqui, Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E o que vai acontecer? Ser-me-eis testemunha. Aonde? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aonde mais? Até os confins da terra. Se o batismo que você recebeu não produz em você o desejo de anunciar Cristo para outras pessoas, você precisa rever. Porque o que é o batismo no Espírito Santo? É revestimento. Revestimento de poder. E observe que Jesus, ele nasceu de uma virgem, ele veio em carne, ele abriu mão da sua glória, como diz Paulo na carta aos Filipenses 2:5 em diante, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas o verso 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua deidade, abriu mão da sua glória, e ele veio em carne. Mas ele veio em carne, nasceu numa manjedoura, foi gerado no ventre de uma mulher, teve a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, e iniciou seu ministério com 30 anos de idade. E quando ele inicia o seu ministério, olha como ele começa. Abra aí Lucas capítulo 4 e versículos 12 a seguir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 18. Olha o que diz. Olha como que Jesus entra, olha como que Jesus inicia o seu ministério quando ele entra em uma sinagoga para se revelar quem ele era, dando o passo inicial do seu ministério. Diz assim: ele abriu o livro do profeta Isaías, o verso 17, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito:
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e para apregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha a finalidade do Espírito na vida da igreja. Não fala aqui, irmão, Jesus dizendo: cuidado que eu estou cheio do Espírito, eu vou dar um salto aqui, eu vou revelar. Não, ele diz: o Espírito está sobre mim para pregar, para evangelizar, para pôr em liberdade. É tudo que está envolvido com a pregação do Evangelho. Agora Jesus, no capítulo 1, verso 8 de Atos, ele repete que aquilo que aconteceu com ele vai acontecer com os discípulos. Ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí ele diz assim: mas recebereis o poder, o dunamis, do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Agora, irmãos, preste atenção. Essa palavra testemunha é diferente que nós temos no nosso português. Hoje, geralmente é muito usado o testemunho para uma causa jurídica, enfim. Olha, eu vou chamar aqui uma testemunha, para testemunhar porque ele viu os fatos, porque ele presenciou os fatos. Para nós isso é testemunha. Mas a palavra testemunha no grego é martus. E a bateria acabou aqui porque acabou o dunamis do... É a força, é o dunamis. Dunamis é a energia, é o poder. E aí está um exemplo: o microfone estava funcionando porque ele estava ainda dunamizado com o poder da bateria. Acabou. Então, o crente cheio do Espírito Santo é assim: a hora que acaba, ele apaga. Aqui, irmãos, Jesus está dizendo: ser-me-eis testemunha. E testemunha aqui, a palavra no grego é martus. Martus no português é mártir. Então Jesus está dizendo assim aos discípulos: vocês vão receber tanto poder, mas tanto poder, que vocês não terão medo de morrer em Jerusalém. Vocês vão morrer, alguns na Judéia, Samaria, até os confins da terra, pregando o Evangelho, sendo morto, mas pregando o Evangelho, mas revestido de poder. Aleluia! Hoje tem crente que tem vergonha de entregar um panfletinho na esquina, no ônibus, no metrô, na rua, porque não tem o dunamis, o dinamismo, o poder, o revestimento. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é o revestimento. É o revestimento. Olha a vida dos apóstolos. O apóstolo Pedro. Olha o Pedro. Pedro nega Jesus. Pedro, quando Jesus morre, ele volta a pescar. E além de voltar a pescar, ele leva os outros com ele. Porque o desanimado é assim, irmão. Quando ele começa a desanimar, ele não quer ir sozinho, ele quer levar alguém com ele. Pedro sabia o que tinha acontecido entre ele e Jesus. Ele volta para a pescaria e leva os seus colegas novamente. Mas Jesus, que é maravilhoso, vai até eles, lá onde que eles estão. Agora, Pedro nega Jesus, Pedro abandona tudo, Pedro larga tudo. Mas Jesus vai atrás dele. Agora, olha o que acontece na vida de Pedro em Atos 2.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Observe que eles não estavam nem de joelhos. Já fazia 10 dias, irmão. Por isso que eu digo às vezes à igreja, por onde eu passo, a igreja brasileira não está preparada para um avivamento. Não está preparada. A gente ora, Senhor, manda um avivamento. Mas se o culto passar 5 minutos do horário, você já sai brabo, triste, xingando o pastor. Avivamento, quando ele chega, você esquece horas, você esquece do amanhã, você só quer viver aquele momento. Na Rua Azusa, quando chegou o avivamento, os negros não oravam com os brancos, havia a segregação, algo separatista, negro para um lado, brancos para o outro. Mas lá estavam os irmãos negros orando, e disse que eles oravam no sótão, em cima, que não podia orar embaixo, que embaixo era o lugar para os brancos. Eles ficavam em cima lá escondidos, calor, e começaram a orar. De repente um recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí o outro recebe, eles só pararam de falar em línguas depois que o assoalho desabou para o piso primeiro, 2 dias depois. Então, avivamento, a igreja tem que estar preparada, nós temos que estar preparados para esse momento. E diz aqui que eles estavam 10 dias, imagine, irmão, 10 dias fechados, orando e dizendo: manda, Senhor, nós cremos que o Senhor vai mandar, o Senhor prometeu, o Senhor vai mandar. Cadê o revestimento, Pai? Manda, Jesus. Mestre, manda o Espírito Santo. O Senhor prometeu, dizendo que não ia nos deixar órfão. O Senhor iria, mas iria mandar outro. Manda o Consolador. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 6 dias. 520 irmãos. De repente um olhou e falou: quer saber? Isso que não vai dar em nada, vou embora. Pega as crianças, pega a esposa, a mulher, embora. Aí o outro vizinho falou: você vai embora? Também vou contigo. Bora. De 520 só ficou 120. 400 foram embora. Mas os 120 que ficaram ali estavam cansados, irmão. 10 dias ali fechado. Eles já não estavam mais orando de joelho, estavam sentados, dizendo: manda, Senhor, manda. Manda o teu Espírito. Nós queremos o teu Espírito. O Senhor prometeu que vai mandar, e diz assim que de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Oh, aleluia. E foram vistas por eles línguas repartidas como que, não eram de fogo, mas eram como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o que aconteceu? E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Quem estava ali dos apóstolos? Quem pode me dizer quem estava ali? Todos, com exceção de Judas. Todos os outros 11 estavam ali. Agora, se você ler João, no capítulo 18, eu vou pular aqui, mas você vai encontrar depois. E diz que Jesus, quando ele chega, no capítulo 20, quando Jesus chega, no capítulo 20, versículo 22, olha o que diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles. Eu vou ler o 21 para você entender, o 19, tá? Para entender, depois você lê em casa. 20 e 19 a seguir. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Que dia era o primeiro dia da semana? Domingo. Primeiro dia da semana. Eles estavam o quê, irmãos? Com as portas fechadas, cerradas, quer dizer, com tranca por dentro e por fora. Onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam com o quê? Medo.
medo dos judeus, se tinham ajuntado, e chegou-se Jesus e pôs no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo ele isto, mostrou-lhe as mãos, o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles o quê? E disse: recebei o Espírito Santo. Agora eu pergunto para você: Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Mateus, que estavam ali, os 11, que Jesus soprou, recebam o Espírito Santo. Eles receberam ou não? Sim ou não, irmão? Se Jesus está dizendo recebam o Espírito Santo, eles receberam. Então é esse o Espírito que todo crente tem, é esta atuação do Espírito. Creu em Jesus é pelo Espírito. Então Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, só que não houve manifestação de falar em línguas, eles tinham o Espírito Santo. Jesus soprou, eles receberam. Agora, para onde eles foram para que aquilo que já estava neles se manifestasse? Foram para o cenáculo e oraram 10 dias. E aí diz que todos foram cheios do Espírito Santo, assim como foram em João 20. Só que aqui com um detalhe: e começaram a falar em outras línguas, conforme o que? O Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então observe uma coisa, irmãos, para nós já irmos finalizando, que a hora já passou aqui. O batismo no Espírito Santo é evidenciado com o falar em línguas. E alguém pode dizer: mas o falar em línguas, e o falar em línguas é um dom, assim como os outros 9 dons. É um dom de locução. Mas esse dom de falar em línguas, por que o falar em línguas é uma manifestação do batismo? Eu quero que você entenda: quem não fala em línguas aqui, você já entendeu isso, não significa que você não tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. O falar em línguas só vai manifestar na sua vida publicamente aquilo que você já tem, aquilo que já está dentro de você. Eita maravilha! E por isso, irmão, Glória a Deus. há uma dificuldade grande de pessoas pensar que receber o dom de línguas, falar em línguas, é uma dificuldade grande. Irmão, já está dentro. É deixar aquilo que está dentro de você fluir, trabalhar, e ele vai manifestar publicamente. E o dom de falar em línguas, como eu disse, todos os outros dons já estavam no Antigo Testamento, menos o dom de falar em línguas. O falar em línguas é o único dom que começa com a igreja, porque é uma manifestação para que haja uma evidência daquilo que já está dentro. Por exemplo, quem lembra daquele texto em que 4 amigos levaram um paralítico até Jesus em uma maca e desceram pelo telhado? Quem lembra? Então, quando desceram o paralítico diante de Jesus, o que Jesus olhou para ele e disse? Perdoado estão os teus pecados. Os amigos ficaram tristes. Nós trouxemos ele para ser curado, vai perdoar pecado? Aí começaram todo mundo a murmurar ao redor: mas quem é esse que acha que tem poder para perdoar pecado? Ele é Deus. Aí Jesus, conhecendo a intenção, a murmuração do coração dele, disse o quê? Para que vocês saibam, é uma manifestação agora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu vou dar um sinal: eu vou curar ele. A cura foi só um sinal para mostrar que Jesus tem poder para perdoar. Eu acho bom. Glória a Deus. Então,
quando o crente fala em línguas, é só um sinal para mostrar que você já tem o Espírito Santo. Oh, maravilha! É um revestimento e é uma manifestação pública daquilo que já está dentro de você. É um sinal. É um sinal. Então, e esses sinais, as igrejas tradicionais, eles ensinam e pregam que os dons, eles cessaram com a igreja primitiva. Não é mais para nós. Mas nós não somos sensacionistas que cessou os dons. Nós somos a igreja continuista, que há continuidade dos dons. E Jesus disse: olha, vocês estão maravilhados com o que eu estou fazendo aqui? Vocês vão fazer obras maiores. Por que a gente não vê morto ressuscitar, irmão? Porque ninguém ora para Jesus ressuscitar morto. Que a gente fala: morreu, acabou, Deus recolheu. Mas às vezes eu já fiz muito isso quando eu morava no sul e o hospital era perto da minha casa, e geralmente quando a pessoa estava na beira da morte, eles chamavam: vem que orar, e pessoas de toda forma, a gente ia lá orar, e chegava a pessoa estava morta, já estava morta, e a gente chegava ali para orar, mas já estava morto. Aí até os colegas que iam junto falavam assim: já morreu, não adianta mais, vamos orar pela família que está vivo. Aí, mas mesmo assim eu chegava lá perto, tirava o lençol da cabeça assim, e falava: Jesus, ressuscita, eu creio que o Senhor ressuscita. Nunca ressuscitou ninguém, mas se você não fizer, você não vai saber se vai ressuscitar. Tem que exercitar. Vai que uma hora ressuscite. Aí alguém vai dizer assim: mas não estava bem morto. Porque se estivesse morto, para Jesus, irmão, ressuscitar, 1 dia, 2 dias ou 3 dias, ele pediu para tirar Lázaro. Tira a pedra, Lázaro é meu amigo. E chamou Lázaro para fora e ele saiu. Agora Jesus podia chegar ali, Marta e Maria já estavam conformadas. Diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, tudo bem. Mas se eu tivesse aqui, ele não teria morrido, mas agora não tem mais jeito. Jesus falou assim: olha, se você crer, verás a glória de Deus. Você vai ver algo aqui. Aleluia. Então, o falar em línguas, e ele continuou. Olha o que diz Atos 8, e nós já vamos encerrando, irmãos. Eu nem entrei aqui nos versículos, porque senão vai... Mas olha o que diz Atos 8. E diz assim, o evangelho quando chega em Samaria, eu vou ler o verso de número 15, 8, verso 15, ou 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, batismo nas águas. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos, esse aqui era um Simão feiticeiro, um enganador, um charlatão, que os apóstolos, vendo que pelo poder das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro para comprar esse dom. E aí dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba também o Espírito Santo. E disse Pedro: teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não tens parte nem sorte nesta palavra, por teu coração não é reto diante de Deus. Então aqui não fala que eles falaram em línguas, mas obviamente o texto deixa claro, pela hermenêutica, pela interpretação, que eles falaram em línguas. Porque se eles não tivessem falado em línguas, o Simão não se interessaria naquele dom.
Porque era muito simples eu chegar aqui e falar assim: irmão, receba o Espírito Santo e ir para casa. Eu falava: você está cheio do Espírito Santo, não aconteceu nenhum movimento. Mas quando Pedro colocou as mãos, Simão, ele viu, fala: puxa, ele coloca as mãos, fala umas línguas, tá, outros estão profetizando, está acontecendo algo, eu também quero, mas queria comprar com o dinheiro. Então ali, claramente, houve uma manifestação do falar em línguas. Mas bem, vamos para Atos ainda, no capítulo de número 10, versículo 42, na casa de Cornélio. Cornélio era um homem íntegro, era um homem bom, ele dava suas ofertas, ajudava os pobres. Um anjo apareceu a Cornélio e diz assim: olha, prepara alguém e manda até Jope, onde está um homem chamado Pedro, deu o endereço, ele está na casa de Simão, o curtidor. Vai lá e diz para ele vir até aqui a tua casa para ensinar vocês o caminho. E Pedro estava lá, como um bom religioso, um bom judeu. Cornélio era um gentil. Para o judeu, a salvação era só para os judeus, o Espírito era só para os judeus. Tanto é que algum gentil queria vir, tinha que fazer toda a prática judaica para poder ser aceita. E Paulo vem e destrói com toda essa palhaçada, dizendo: não precisa. A circuncisão não é mais no órgão do homem, mas a circuncisão agora é no coração. Essa fenda tem que ser aberta no coração do homem. Aí Pedro, olha como Deus trabalha, mandou um anjo na casa de Cornélio, manda chamar Pedro. Pedro, todo religioso, Deus já conhecia que Pedro não ia aceitar, e pregar para o gentil jamais. Aí Deus já preparou Pedro, deu uma visão para ele de um lençol descendo com todo tipo de animal que o judeu considera impuro. Aí Pedro olhou e disse: misericórdia, Senhor, os animais impuros, que visão é esta? E Deus disse: não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei, mate e come. Pedro não entendeu. Enquanto ele estava tentando discernir aquela visão, chega os homens de Cornélio na casa dele. Nós viemos da casa de um homem chamado Cornélio. Ele é um homem bom, ele é um homem íntegro, ele dá esmola, ele dá oferta, ajuda os pobres. Apareceu um anjo na casa dele e deu o teu endereço para você ir lá pregar acerca do caminho. E Pedro falou: mas ele é impuro. Aí vem a revelação: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Aí Pedro chega lá na casa de Cornélio, vê que há um vestígio de um conhecimento, mas ninguém tinha pregado para eles. Então Pedro começa a falar acerca de Jesus, chega até o Espírito Santo, falando do dia de Pentecoste, e diz que assim, que de repente, no verso 45, diz: e os fiéis que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, o Espírito Santo desceu. Mas como é que as pessoas que estavam à sua volta puderam entender que ali era a manifestação do Espírito Santo? Porque eles falavam em línguas e adoravam a Deus. Agora ainda, no capítulo 19 de Atos, quando Paulo chega em Éfeso, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região superior, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, perguntou a eles: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E aqui é interessante, irmão, porque Apolo é um pregador extraordinário. Se você ler o capítulo 18, verso 24, e diz que chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, e diz que esse homem era poderoso na palavra, era eloquente, mas não era batizado do Espírito Santo. Aí quando chegou o casal Áquila e Priscila,
viu aquele jovem pregando, falando de Jesus, falou assim: você já é batizado no Espírito Santo? Ele falou: não, sou batizado nas águas, o batismo de João. Falou: então você precisa ser batizado. Levou até Paulo, falou: aqui é um grande pregador, não fala em línguas e não é batizado. Paulo impôs as mãos sobre ele, ele fala em língua, é cheio do Espírito. Imagine, irmão, se sem falar em línguas, sem o revestimento, ele já era poderoso, como esse homem se tornou. Agora ele ajuda Paulo, ele diz que ele estava em Corinto, e Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, porque esses aqui ouviram falar do Evangelho, possivelmente através de Apolo: recebestes vós o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram-lhe: nós ainda nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes, isso aqui é interessante: no que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aleluia. Aleluia. Falavam em línguas e profetizavam. Então, o falar em línguas é um dom dos 9 dons que se manifesta na vida do crente na hora que ele é revestido. Só que você não pode parar só no falar em línguas, irmão. Você tem que continuar buscando o dom da palavra, o dom da sabedoria, do conhecimento, o dom da fé. Você buscar um dom interessantíssimo e o mais importante para a igreja que ninguém busca, o dom de discernir espíritos. A igreja precisa ter o dom de discernir espíritos. E isso aconteceu numa igreja aqui próxima. O camarada que chegou no domingo à noite com uma Bíblia debaixo do braço, um terno de primeira linha, sentou-se assim, o pastor olhou, falou: quem que prega hoje? Está vendo ali? Ele se apresentou, falou: estou vendo o irmão aí, ele falou que era de uma igreja tal. O senhor prega hoje? Esse camarada pregou, irmão, abriu a Bíblia, pregou, o crente pulou, levantou banco nas costas, correu. Aí no final ele diz assim: eu só vim para provar para vocês mesmos que vocês são um bando de idiotas. Eu sou satanista de berço. Eu vim para provar o quanto vocês são ignorantes e idiotas. Irmão, a igreja amanheceu de joelho orando, pedindo misericórdia. Por quê? Faltou o dom do discernimento de espírito. Agora mesmo no nosso trabalho lá, que Jesus batizou 240 adolescentes com o Espírito Santo. E eu descendo orando ali, e eu vi que os adolescentes estavam orando: Jesus, batiza, batiza, uma adolescentezinha. E eu cheguei lá e afastei os adolescentes, e eu vi que não era poder de Deus não, era demônio. E se você não tem o dom de discernir, irmão, eu até falei para os irmãos, aquele demônio era um demônio suicida, no meio de um fogo daquele, ele se querer se manifestar, e foi no primeiro dia, foi no segundo, e foi até o terceiro dia para a menina ser liberta. Eu estava pregando numa igreja, aqui infelizmente um setor nosso, e eu estava pregando um trabalho de jovens, e jovens todo animado, a regente animada. E na hora que comecei a pregar, eu preguei uma palavra acerca do poder do sangue de Jesus, e fui pregando o poder do sangue, e de repente a regente, líder do jovem, caiu possessa. E estava ali. Então falta às vezes, irmãos, e o que mais falta na igreja é o dom de discernir espírito. A mulher, ela já tem isso praticamente meio natural, que é onde ela fala para o marido: cuidado com fulano, mas ele é meu amigo, não vi coisa boa nele. Isso aí não é discernir espírito, isso aí é coisa da mulher mesmo, ela tem uma parabólica assim e tal, é da natureza da mulher. Agora imagine a mulher juntar isso que ela já tem natural com o discernir de espírito, irmão. Misericórdia. Não tem demônio que entre na igreja, irmão, que queira passar perto na rua aqui.
Então a igreja precisa buscar os dons do Espírito, e não fique só, irmãos, no falar em línguas. O falar em línguas é uma manifestação, o batismo no Espírito Santo é um revestimento para você pregar, para você anunciar, falar das grandezas de Deus. Queridos, a hora passou muito, que Deus abençoe. Quantos podem louvar a Deus por essa plenária? Amém? Meus irmãos, eu vou explicar algo. A gente teve que começar hoje 8 horas, tá bom? Por isso que a gente está indo aí, faltando 5 para as 10. Os irmãos que ficaram com dúvidas, depois você anota, entrega para mim, para o Luiz ou para o Mateus, que aí a gente responde vocês, tá bom? Eu gostaria de fazer a entrega de um presente aqui. Pega aqui, Mateus, para mim. Entrega esse presente para o pastor Eliseu. E já a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Entrega esse presente para o pastor aí. Obrigado. Vai tirar foto aqui, ó. Luiz. Vem aqui, Luiz. Obrigado. Amém? Eu vou pedir para o nosso pastor local retirar aqui um número e aí a gente vamos sortear esse livro aqui, tá? Que é justamente tudo que o pastor Eliseu falou. Por conta do tempo ele não abordou muita coisa, mas tudo que ele falou está aqui, no poder do Espírito, tá? É um livro que está totalmente ligado, em comunhão com a nossa declaração de fé, tá bom? Vou pedir para o nosso pastor Mauro retirar aqui. Vou tirar, pastor. Meu nome está aqui. Não, não. Eu ganhei só o jantar aqui. Acho que ele não está aqui. Eu acho que eu vi ele hoje, ele estava aqui. O Jefferson, tá aí? Tá? Olha ele lá. Maravilha. Venha buscar sua bênção. Glória a Deus. Enquanto ele desce ali, eu agradeço a todos que se disponibilizaram a estarem aqui. Tem muitos amigos do setor 49. Temos ali 3 irmãos da Igreja Pentecostal Heróis da Fé. Está ali Genilda, Rian, o varão que Deus abençoe também. E muitos outros irmãos, tá bom? Eu vou fazer a entrega do livro para o Jefferson e aí já retorno o trabalho para o pastor. Aqui, meu amigo. Parabéns. Ó. Vou tirar uma foto. Deus abençoe. E amanhã, 9 horas, estamos aqui de novo, tá bom? Amanhã quem estará conosco é o presbítero e teólogo Gutierrez Fernandes Siqueira. Ele vai abordar o Espírito Santo, vai dar continuidade ao que o pastor Eliseu falou aqui. Só que ele vai abordar o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João e na história da igreja. Tá? Então eu te convido a estar aqui a partir das 9 horas. E aí após a plenária dele, vamos ter um café todo especial para vocês. Com a palavra do nosso pastor. Glória a Deus. Graças a Deus, queridos, por tudo que ouvimos aqui nesta noite. Que Deus possa estar abençoando o pastor Eliseu. Se pudéssemos ficar a noite toda aqui. Glória a Jesus. Tomara que Deus traga um avivamento aqui. Glória a Jesus. Já começou, porque assim, fazer igual os irmãos lá nos Estados Unidos. Só sai quando o teto cai. Deus abençoe. É sempre bom ouvir. E o senhor observa, pastor, o que eu tenho percebido no decorrer do meu ministério? É que na igreja as pessoas não têm só um pastor. Eles têm o pastor local e os das internets. Esses são os piores. Isso. Porque na igreja é ensinado tudo isso que o senhor aqui nos cultos e doutrina. Mas as pessoas começam a escutar pastores até famosos, que ensina muito, historiador, conhece muito, mas não tem experiência da vivência do Espírito Santo. E eles pregam contra isso. E aí as pessoas ficam inibidas, é um bloqueio teológico. Chega na igreja, não, eu ouvi, fulano de tal é renomado, prega contra isso, meu pastorzinho, coitado, não é conhecido nem no bairro, eu vou acreditar nesse camarada aqui. E aí, muitas das vezes, há bloqueio. E há bloqueio dentro da própria congregação. Às vezes, o senhor tem obreiro que senta do seu lado, é obreiro, mas eles não aceitam e nem ensinam para a igreja. Termina o culto na rodinha, dizendo, o pastor falou aí, você conversa, rapaz.
Mas Deus vai visitar esses camaradas aí. Glória a Jesus. Vai pegar ele aí de jeito. Queridos, os irmãos gostaram que o pastor Eliseu volte mais vezes? Se é verdade, digam amém. Amém. Graças a Deus. Vamos já andar aí. Deus abençoe. Quero agradecer aqui aos pastores que o acompanharam. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero convidá-los para que fiquem em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Lembrando os irmãos que amanhã será uma alegria recebê-los aqui mais uma vez, tá bom? Eu não sei se no setor lá 19 pela manhã tem algum trabalho. Se tiver, obedeça seu pastor. Mas se caso não tiver, o pastor 49, isso. Se caso não tiver e o pastor liberar vocês são muito bem-vindos aqui também amanhã pela manhã, tá certo? Quero convidar aqui o pastor Cláudio para fazer a oração. O pastor Denilson nos dará a bênção apostólica. Terminando o nosso culto, nós temos cantina, tá bom? Estamos aqui trabalhando para deixar a casa bonita. Observa que está bem quente, né? Não está quente? Você está sentindo aí que está quente? Está muito quente. Mas eu costumo dizer aqui que tem alguns crentes que vai para a praia, né? Antes não podia ir, mas hoje vão para a praia. Vem todo queimado, olha, todo queimado. Só. Se tiver na igreja, não pode estar quente. Até sauna, né? Aqui você sai cheio do Espírito Santo, começa a transpirar bem e ainda perde gordura. Oh, glória! Deus abençoe. Oramos, querido Jesus. Te louvamos, Senhor. Senhor, continue abençoando o teu povo, a tua igreja, Senhor. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Levantemos as nossas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com cada um de nós, e todos juntos vamos dizer: amém. Se Deus é por nós, mais alegria vem pela manhã. Se Deus é por nós, a vitória é nossa. Operando Deus, ninguém impedirá. Posso?